Olá pessoal, tudo bem? Hoje então na nossa aula nós vamos trabalhar aqui o período de embriogênese, tá certo? Vocês se lembram, na aula passada nós conversamos um pouquinho sobre a segunda e a terceira semanas de desenvolvimento do embrião, né? Então vocês se lembram que na segunda semana nós falamos principalmente de eventos relacionados com a implantação do embrião na parede do útero, né? E na terceira semana nós trabalhamos principalmente o evento da gastrulação, que é a migração da célula da epiderme pela linha primitiva e pelo nó primitivo para formarem aí os três folhetos embrionários, né? Então, essas células, elas primeiro elas substituem as células do hipoblasto, formam a endoderme, e elas também preenchem o espaço entre a endoderme e a ectoderme, formando assim a mesoderme. Lembre-se, as células que migram pelo nó primitivo também vão dar origem aí à notocorda, tá bem? A aula de hoje, quando a gente começa aqui no período de embriogênese, então a gente vai se sobrepor um pouquinho aos eventos de gastrulação que estão acontecendo, tá certo? É tudo uma coisa mais ou menos concomitante, não fique esperando acabar um para começar o outro, tá certo? Então nós vamos trabalhar já desde já no partindo da terceira semana, na terceira semana, já imaginando que a gastrulação ainda está ocorrendo enquanto alguns desses eventos que a gente vai conversar hoje já vão acontecer, certo? Bom, então, por embriogênese, né, a gente vai trabalhar aí que é o período embrionário, ele vai acontecer entre a terceira e a oitava semana de desenvolvimento, tá certo? Então, a partir aí da terceira semana, 15 dias até mais ou menos 2 meses de desenvolvimento é o período embrionário, antes do embrião se tornar um feto, né? Então, é interessante que é nesse período em que aqueles três tecidos embrionários que a gente viu na última aula, né, a endoderme, a ectoderme e a mesoderme, eles vão originar aí uma série de tecidos e órgãos assim específicos que é o que vai tornar algumas das características do corpo reconhecíveis, tá certo? Também é um período em que existe muita migração celular e muita diferenciação de tecidos, tá bom? Então, esse é um período que tem a maior probabilidade de indução de defeitos congênitos, tá? E a maior parte deles aí é justamente causada por interferências de sinalização celular durante as especificações dos eixos crânio-caudal, direito e esquerdo e desenvolvimento dos tecidos com base nessa especificação, tá bem? Bom, vocês se lembram aqui então, no início da nossa terceira semana, tem início, começa o processo de gastrulação, ou seja, deixa eu colocar aqui no meio. Começa então as células aqui da ectoderme, elas começam a migrar pela linha primitiva e aí elas vão formando aqui, né, a mesoderme e a endoderme substituindo o hipoblasto, tá certo? E as células que migram aqui pelo nó primitivo, elas vão formando a notocorda, tá bem? Vocês se lembram disso. O que vai acontecer é que, com essa migração dos tecidos da ectoderme para a parte da mesoderme, o que vai acontecer aqui é um alongamento do embrião, tá certo? Ele sai desse formato mais arredondado e ele começa a ficar em formato mais alongado, sendo que a região que vai ser a futura região da cabeça, né, a região cefálica, lembra, isso já está pré-determinado, ela começa a ficar mais pronunciada, mais alargada, enquanto a região que vai ser a região caudal, ela vai ficando mais afilada aqui, tá bem? Então, conforme você vai crescendo, o embrião vai aumentando tanto para a extremidade caudal quanto para a extremidade cefálica, tá certo? Só que uma fica fina e a outra fica um pouco mais
pronunciada. Bem, se vocês puderem continuarem aqui a observação, com aproximadamente uns 19 dias, o que vai acontecer? Lembre-se, a notocorda já está formada aqui, né? E junto com ela você tem aquele mesoderma pré-cordal, tá certo? E o que ele vai fazer aqui é que a presença, o aparecimento desses dois tecidos, eles vão, obviamente por estimulação de alguns genes, eles vão induzir a transformação desse tecido aqui no que a gente chama de placa neural, ou seja, é um espessamento dessa ectoderme, tá? E vai começar a formar aí o tecido que vai ser futuramente o tecido que vai dar origem ao nosso sistema nervoso central e periférico, certo? Bom, tem uma diferenciação, tá certo? Esse aqui a gente pode olhar nessa figura, essa parte azul é o que nós vamos chamar de neuroectoderme, tá? Que vai dar origem aí ao tecido nervoso, né? Se você olhar aqui, a gente ainda tem em rosa aqui, tecido em rosa é o resto da ectoderme que vai dar origem principalmente à epiderme do corpo humano. Depois a gente vai falar sobre mais derivados desse folheto, tá bem? E justamente com a formação dessa placa neural, vamos ter início, a gente vai ter início a um evento que nós damos o nome de neurulação, que é justamente a formação do tubo neural. Aqui vai ser a nossa medula espinhal, que vai ser o cérebro, tá certo? Essa neurulação, então, por neurulação vocês podem entender que é a formação do tubo neural a partir da placa neural. Então, como é que vai acontecer? Você tem aí, continua aquele alongamento aqui na região crânio-caudal do embrião, tá certo? Justamente nesse eixo. E o que vai acontecer aqui, ó, é que as laterais da sua placa neural, elas começam a sofrer uma elevação. Então, lembra, era um tecido mais ou menos plano, né? E a região ali onde é estimulado, o que vai acontecer? Você começa a ter uma elevação desses tecidos. E então, o que vai acontecer é que essa elevação aqui, nós vamos dar o nome das partes mais elevadas, vão ser chamadas de pregas neurais, e a parte mais aprofundada, que o vale entre as duas pregas neurais, vai ser chamado de sulco neural. Tá? Isso vai acontecer, se iniciar mais ou menos aqui na região cervical do embrião, tá certo? E a continuidade dessa elevação das pregas neurais, agora eu vou fazer com a mão invertida, né? Então ela subiu aqui assim, ela vai se aproximar, até que vai levar à sua fusão, e isso vai fazer a formação de um tubo, tá? Perceba aqui, então, ó, mais ou menos aqui na futura região cervical do embrião, você tem já a fusão e o fechamento dessas células, formando mesmo um, um tubo de células da ectoderme, tá certo? Esse tubo a gente vai dar o nome de, de tubo neural. Bom, muito bem. O que vai acontecer então é que ele vai se formar mais ou menos aí na futura região cervical, tá? Se você for contar aqui morfologicamente, ver esses cubinhos, essas micro separações aqui, nós vamos dar o nome disso de somitos, tá certo? São formados pela mesoderme, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre eles também, mas vai aparecer aí mais ou menos na região do quinto somito, que é o correspondente à região cervical do embrião, e aí, a partir daí, isso vai se estender tanto para a região cranial quanto para a região caudal, tá certo? Então ele começa mais ou menos no meio e aí vai se estendendo. Uma outra coisa que nós temos, que já podemos ver aqui, ó, é
o alongamento aqui, essas regiões mais infladas aqui do nosso embrião, que são as vesículas cefálicas, que vão dar aí origem às estruturas cerebrais, tá certo? Então veja como é rápido esse fechamento. Ó. Essa imagem aqui é de um embrião com 22 dias, né? Já fechado só um pouquinho aqui, e veja o embrião já com 23, com quase tudo fechado aqui no nosso embrião, tá certo? Vocês podem perceber então que, como o fechamento acontece do meio para as extremidades, as últimas coisas aí que vão fechar são justamente a região da cabeça e a região da cauda, né? A região do nosso, que nós vamos chamar aqui da cabeça, é o neuróporo anterior, e a região da cauda aqui é o neuróporo posterior, tá bem? O que vai acontecer então é que esse fechamento leva aí à formação do tubo neural. O fechamento do neuróporo anterior aqui acontece. Ou aqui está errado, peraí, nós já vamos corrigir. É 25º dia. Né? Acontece aí aproximadamente no 25º dia de desenvolvimento, num momento em que esse embrião vai ter aproximadamente de 18 a 20 somitos, se você contar, tá certo? Então, o 20º aqui vai fechar, e o neuróporo posterior se fecha um pouquinho mais para frente, ao redor do 28º dia, aí quando o nosso embrião vai ter aproximadamente 25 somitos. Eu não vou entrar no detalhe agora, o grupo de má formação congênita provavelmente vai falar, mas o não fechamento desses neuróporos pode aí causar problemas, né? O não fechamento do neuróporo anterior pode gerar fetos anencefálicos, e o não fechamento do neuróporo posterior pode gerar fetos com espinha bífida, tá? Mas o grupo explica melhor isso mais para frente. Bom, então aqui, só para vocês terem uma ideia, esse pedaço aqui ó, já é o tubo neural completamente fechado, né? Com aproximadamente 28 dias aí de desenvolvimento do embrião, vocês começam a perceber que ele já tem aquele formatinho mais curvado, né? Com essa aparência de um Czinho, né? A cavidade ventral também já está fechada, e algumas estruturas já começam a se formar, né? Como o placódio cristalino, o placódio óptico, que vão dar origem aí ao olho e às estruturas do ouvido interno. Tem até um brotinho de um membro aqui que dá para a gente ver. Bom, então, só para ter uma demonstração do processo como um todo, a elevação aqui, então, das pregas neurais, do sulco neural, o início da fusão se estende caudal e cranialmente, vai sofrendo esse fechamento até que tem o fechamento aí do neuróporo anterior no 25º dia e o fechamento do neuróporo posterior no nosso 28º dia, tá? Feito isso, a gente vai tratar agora de uma outra estrutura que se forma juntamente com o nosso tubo neural e que é extremamente importante para o nosso entendimento do processo da embriogênese aqui, tá bem? Bom, lembra, isso aqui é um desenho daquela estruturazinha que eu fiz com as mãos, tá certo? Então, a elevação das laterais aqui, estimulada pela região da notocorda, né? Então, aqui são as pregas neurais que subiram, e essa região mais borderline aqui, mais limítrofe entre o que vai ser epiderme e o que vai ser tubo neural, nós damos o nome disso de crista neural. Essas células da crista neural, o que elas vão fazer é que, em algum momento, é diferente no tórax e na região cefálica, mas elas vão se dissociar do tubo neural e vão migrar, elas vão sair aqui dessa neuroectoderme, elas vão migrar para essas regiões laterais aqui, tá certo? E vão dar origem a um novo tecido.
Então, vamos lá. O que vai acontecer? Então, lembra, as células da crista neural, elas vão ter processos diferentes de acordo com a região do embrião em que elas estão. Lembre-se que isso está acontecendo ao longo do embrião como um todo, tá certo? Então, veja. Se for na região do tronco do embrião, essas células elas só vão deixar a neuroectoderme, né, elas só vão sair do tubo neural após o fechamento do tubo. Então, só depois deste estágio aqui é que nós vamos observar a migração das células da crista neural para mesoderme. E a partir daqui, elas vão migrar por dois caminhos. Um deles vai para a região dorsal do embrião e o outro vai para a região ventral do embrião. As células que vão migrar para a região dorsal do embrião, elas vão entrar ali, elas vão se misturar na ectoderme, tá? Que vai dar origem à epiderme depois, e ali na ectoderme elas vão dar origem a melanócitos, que são as células que produzem então a melanina, tá certo? E aos folículos pilosos para dar origem aos pelos corporais, tá bem? As células que vão migrar pelo outro caminho, que é uma via ventral, então em vez de uma célula sobe, a outra célula vai para o caminho ventral. Aqueles somitos, eles são como se fossem uns compartimentos celulares, tá certo? De células, uma estrutura mais ou menos maciça, e aí ainda tem uma parte anterior e uma parte posterior, tá certo? O que vai acontecer? As células aí da nossa crista neural, em torno de cada somito, elas vão migrar pela metade anterior de cada somito, tá certo? E aí o que elas vão fazer é que aqui elas vão sofrer uma grande migração e vão dar origem aí às partes do sistema nervoso periférico. Então, veja, elas vão dar origem a gânglios sensoriais, neurônios simpáticos, neurônios parasimpáticos ou entéricos. Elas vão dar origem a células de Schwann, lembra? São aquelas células que se enrolam no neurônio e promovem o andamento do sinal nervoso de uma maneira mais rápida, né? E também vão participar aí da formação da suprarrenal, daquela nossa glândula que vai estar se originando agora e ali é responsável pela produção da adrenalina e outros hormônios mais, tá bem? Agora, se nós estivermos falando das células da crista neural que estão na região cefálica, então lembre, veja, aqui no tubo neural, elas esperam o fechamento do tubo neural e depois elas migram. Aqui na região cefálica, elas já começam a migração antes mesmo do tubo neural sofrer o seu fechamento, tá? Porque o que vai acontecer aqui é que, lembra, está fechando do meio para as extremidades. Então, como a região da cabeça já está relativamente começando a se desenvolver, formando vesículas cefálicas, arcos faríngeos e tudo mais, essas células já começam a migrar antes mesmo desse tubo neural fechar, tá? E aí, essas células da crista neural, aqui na região cefálica, elas vão ajudar na formação do esqueleto crâniofacial, dos neurônios dos gânglios craniais, então aqui todos os gânglios que a gente tem craniais, as células de glia, de melanócitos e alguns outros tipos celulares aí. Se olhar no livro do Langman lá, no fim tem aí uma lista de tudo que essas células vão se transformar. Certo? A gente até vai discutir um pouquinho ela no próximo slide. Então veja. A priori, a rigor, a gente sempre trata o embrião como sendo o embrião como tendo três folhetos embrionários, tá certo? Endoderme, mesoderme e ectoderme, porque eles vão dar origem aí a todos os nossos tecidos e órgãos corporais. Algumas pessoas, inclusive, eles têm incluído as células da crista neural como um quarto folheto embrionário, um quarto tecido embrionário, tá certo? Porque eles vão participar da formação de uma quantidade enorme de órgãos e de outros tecidos, tá certo? Então, veja, aqui, só para vocês terem uma ideia, eles estão listados todos os derivados da crista neural,
tá? Inclusive vão ajudar a formar dentes, parte de derme, de face, de pescoço, e tá tudo, podem olhar aqui depois dessa lista de derivados, tá bem? Uma coisa interessante é que essas células da crista neural, elas desempenham um papel muito importante, mas elas também precisam passar por um processo de migração muito grande, tá certo? Elas fisicamente se deslocam no embrião de um lado para outro para ajudar a formar esses órgãos. Então, estima-se aí que pelo menos 1/3 dos defeitos congênitos e alguns cânceres, que nem melanomas e neuroblastomas, eles têm o envolvimento de células da crista neural, certo? Então, é um processo muito delicado, toda essa migração, ele é muito bem controladinho por vários genes que vão sendo expressos e suprimidos aí ao longo do desenvolvimento, tá bem? Bom, uma outra coisa que a gente pode especificar aqui é que quando o tubo neural está se fechando, a gente já falou um pouquinho lá atrás, mas veja, próximo aí ao fechamento do tubo neural, tanto na região anterior já está fechado, né, mas do neuróporo posterior aqui, você já começa a ter o desenvolvimento e veja, você tem a formação de dois placóides, dois espessamentos celulares, dois grupos de células que se adensam e começam a sofrer uma certa diferenciação, que é o placóide do cristalino e o placóide óptico. Sendo que o placóide do cristalino depois vai sofrer uma invaginação mais para frente e vai dar origem aí ao cristalino, né, a lente que tem dentro dos nossos olhos, e o placóide óptico, após sofrer também uma invaginação, ele vai dar origem às estruturas internas do ouvido, certo? Como a cóclea, por exemplo. Então vai estar envolvido aí, essas células vão estar envolvidas tanto na audição quanto no equilíbrio, tá? Bom, então só como um resuminho rápido, a ectoderme dá origem, então, a grosso modo, né, ao sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, ao epitélio sensorial do ouvido, do nariz e dos olhos, a epiderme, e aí você pode botar nessa conta cabelo e unhas, certo? Glândulas subcutâneas, glândulas mamárias, a hipófise e o esmalte dos dentes. Tudo isso faz parte aí do métier aonde a ectoderme está envolvida na formação, certo? Bom, saindo então da ectoderme, entrando na mesoderme, vocês prestarem atenção, até agora a gente estava falando do embrião como olhando na parte externa, tá certo? Porque a gente conseguia observá-lo por cima, né? O que nós vamos fazer agora é um corte. Esse embrião pensa que ele está aqui, eu estou fazendo um corte e estou virando ele para vocês, tá certo? Então o que tem aqui são aqueles 3 tecidos embrionários, o ectoderme, a mesoderme aqui com a notocorda e a endoderme em amarelinho aqui, né? A cavidade por cima da ectoderme é a nossa cavidade amniótica e a cavidade aqui cercada pela nossa endoderme é a vesícula vitelínica, tá certo? Então, a mesoderme é aquele tecido que se formou aqui entre a ectoderme e a endoderme. Inicialmente, se você observar, ela é só uma camada de um tecido relativamente frouxo, as células não são presas, não são ligadas fortemente e ficam aqui na linha média aqui do embrião, tá certo? E veja, mais ou menos perto do 17º dia de desenvolvimento, então concomitante à formação do tubo neural, tá certo? Lembrem sempre que essas coisas vão acontecendo mais ou menos de forma concomitante, ó. O que vai acontecer? Juntamente com a subida aqui das pregas neurais e a formação do sulco neural, você tem um adensamento, um espessamento dessa região paraaxial aqui do seu mesoderma, da sua mesoderme aqui, e elas vão fazer uma organização e vão começar a formar umas estruturas como se fossem umas esferas de células mais densas, tá certo? Esse aqui nós vamos chamar então de mesoderme paraaxial, e mais para a lateral aqui, ó, mais para as laterais do embrião, a gente vai chamar de mesoderme lateral. Ela continua a ser uma camada fina de células como ela era, só que nas
entre as células ali começam a aparecer algumas coalescências, e essas coalescências, então, vão se juntando, ficando cada vez maiores, até que vão formar algumas cavidades intercelulares. E essas cavidades, em algum momento, elas vão aumentar tanto de tamanho que elas vão dividir essa mesoderme lateral em duas camadas. Uma delas que vai recobrir aqui a parte da ectoderme e a camada do âmnio, e uma outra que vai recobrir aqui toda a parte da endoderme, tá certo? Essa daqui que vai recobrir a ectoderme e o âmnio, nós vamos chamar de camada mesodérmica somática ou parietal, e a camada que vai recobrir a endoderme, nós vamos chamar de camada mesodérmica visceral, tá certo? Basicamente porque a endoderme vai dar origem às vísceras, então a gente chama ela de visceral, e essa parte aqui da ectoderme, ela vai dar origem à parede corporal, por isso a gente chama ela de somática ou parietal, tá bem? Bom, uma outra coisa que a gente pode ver aqui é que, juntamente com o aparecimento dessas duas camadas, você começa a ter a formação de uma cavidade aqui, ó. Percebam esse espaço aqui, ó. É uma cavidade que ele começa a se formar, vai ser chamada de cavidade corporal intraembrionária, e depois, em algum momento, quando isso se fechar aqui, essa cavidade fica completamente isolada, né? E vai ser então recoberta na parte superior pela cavidade, pela membrana parietal, e na parte inferior aqui na parte dorsal pela membrana somática, e na parte ventral pela membrana visceral, tá certo? Junto com isso, a gente pode observar ainda o aparecimento uma outra partezinha da mesoderme, que nós vamos chamar de mesoderme intermediária, e nesse momento aqui o que ela vai fazer é que ela vai conectar essa mesoderme paraaxial aqui, que vai dar origem aos somitos, tá certo? E ela vai conectar com as duas camadas de mesoderme, a parietal e a somática, e esse mesoderme intermediário aqui, futuramente ele vai ter um outro destino. Tá? Então, por isso que a gente vai falar sobre ele, especifica ele aqui, depois a gente determina o que vai acontecer mais para frente. Bom, vamos então agora dividir mesoderme paraxial, intermediária e depois as camadas mesodérmicas, tá bem? Se a gente for falar de mesoderme paraaxial inicialmente, então veja, lembre-se lá no início da terceira semana, quando começa a formação do tubo neural, a gente já começa a ter a organização dessa mesoderme paraxial em somitômeros, que vão ser os somitos mais para frente, tá certo? Eu vou falar só somito daqui para frente. Então, essa organização começa lá na região cefálica e depois ela vai se estendendo na região em direção à região caudal do embrião. Lembre-se que, veja, enquanto isso está acontecendo, a linha primitiva ainda existe, tá certo? Ou seja, você ainda está tendo migração de células dessa ectoderme. Lembra, elas entram e migram para a região lateral e cefálica, e anterior. Então, elas vão migrando. Por isso que o desenvolvimento começa na região cefálica e depois ele vai descendo. Vai indo para a parte mais posterior do embrião, né? Então, aqui você já tem a formação desses somitos, né? E nada mais é, veja, a descrição do livro está até bem clara. Elas são células mesodérmicas e elas se organizam em espirais concêntricas ao redor de um centro, formando inicialmente, então, uma massa de células. Tá? Na região da cabeça, os somitos não são muito visíveis, certo? Eles vão se desenvolver aí em associação com a placa neural, então eles vão formar o que nós chamamos de neurômeros, tá? Junto com eles, então, eles vão contribuir basicamente para a formação da região do mesênquima da cabeça, certo? Bom, o primeiro somito vai aparecer aí na região occipital,
Nesse aqui, com 18 dias, nós temos os somitômeros, né? E aqui, mais ou menos no 20º dia de desenvolvimento, aparece o primeiro somito na região occipital. E a partir daí, desses primeiros somitos, eles vão surgindo a uma taxa de mais ou menos 3 por dia, até o fim da 5ª semana, quando eles vão somar aí em torno de 42 a 44 somitos. Essa é uma variação de número mínimo e máximo, certo? Então, como é que vai acontecer? Esses somitos, se você dispor eles no embrião, num futuro mapa do que cada região vai virar, a gente vai ter 4 pares de somitos que estão na região occipital, 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais, e veja, de 8 a 10 coccígeos. E depois, futuramente, no embrião, vai acontecer ainda o desaparecimento de um par da região occipital e de 5 a 7 dos somitos coccígeos. Veja, então, no fim das contas, você precisa ficar com 3 somitos coccígeos ali. Você tinha 8, você perde 5, você tinha 9, você perde 6, você tinha 10, perde 7. Esses somitos adicionais que a gente tem aí são resquícios evolucionários da época que algum ancestral nosso ainda tinha cauda, tá certo? Depois se perdeu, mas no embrião está a marca dele ali ainda. Bom, uma coisa interessante aqui é que, a partir desse momento, você tem uma constância do surgimento de 3 somitos por dia, tá certo? E que isso vai te permitir, nesta etapa, caso você consiga fazer a visualização do embrião, determinar a idade do embrião de acordo com a quantidade de somitos que ele tem. Tá? Então, aí com 20 dias mais ou menos começa a aparecer o primeiro, né? Vamos formar até uns 4 no primeiro dia, depois você vai somando 3 a 3, e isso vai te permitir identificar a idade do embrião. Tá? Agora, uma vez formados os somitos, nós vamos precisar agora passar por um processo de diferenciação, porque eles vão dar origem a muita coisa, tá? Então, inicialmente, os somitos são ali lembra, a gente já falou, uma esfera maciça de células mesodérmicas, e depois aí, ó, veja, o tubo neural não está nem fechado ainda, né? Mas você vai ter o início de um processo de epitelização, então você tem uma parte que fica uma camada externa, uma camada interna, e dentro, na região interna, você tem a formação aí de um pequeno lúmen, tá? Então, só para a gente olhar aqui, ó, essa é a região ventral do embrião, essa é a região dorsal do embrião, essa é a parte medial, essa é a parte lateral do embrião, tá certo? Se vocês estiverem acompanhando o curso pelo livro do Langman, essa figura está errada, aqui vai estar escrito sulcos neurais, mas não é, são as cristas neurais aqui, tá certo? Antes do fechamento. Então, façam essa correçãozinha lá depois. O que vai acontecer então? Veja, a gente não, nessa aula de hoje, eu optei por não colocar o controle das expressões gênicas para a diferenciação celular, tá certo? Tem as descrições disso no capítulo do livro, mas essa aula já é densa o suficiente sem essa parte, então eu optei por não colocar. Mas veja, você vai ter alguns produtos gênicos que vão ser expressos aqui pelo tubo neural e pela notocorda, e eles vão estimular, então, essa região ventral, inicialmente, a se dissociar. Então, veja, como é que vai funcionar isso? Mais ou menos ali, no início da 4ª semana do desenvolvimento, essas células aqui, ó, ventral e laterais aqui, então, as células da parede ventral e da parede medial do somito, elas vão se diferenciar, elas vão elas vão desdiferenciar, lembra que elas estavam epitelizadas, elas se desdiferenciam, viram células mesenquimais aqui, muito parecidas com fibroblastos, tá certo? E aí, essas células elas vão passar a ser chamadas do que nós chamamos de esclerótomo. O esclerótomo vai fazer o quê? Esse tecido mais difuso, ele vai ao longo dos dias migrar aqui, ele vai preencher e contornar tanto o tubo neural quanto a notocorda, tá certo?
Por quê? Futuramente, lá na frente no desenvolvimento, essas células do esclerótomo, elas vão dar origem às vértebras da sua coluna vertebral e também vão dar origem aí às suas costelas, tá certo? Então, nada mais justo de que para formar suas vértebras elas tenham que circundar o tubo neural. Só lembrando, né, que esse corte do embrião aqui é pela metade, do lado de lá está acontecendo a mesma coisa. Aí, bom, então nós temos a formação do esclerótomo e elas vão migrar. Uma outra, dois outros grupos celulares, a gente vai ter aqui então, veja, essa borda aqui, ó, que a gente está chamando de dorso medial, e da ventrolateral, mais ventral e lateral aqui, elas também vão se diferenciar e elas vão ser aqui, ó, essas células aqui, elas vão ser as precursoras de células musculares, tá? Então, como elas vão ser precursoras de células musculares, nós vamos dar a elas agora o nome de miótomo. Nós vamos fazer, elas vão se diferenciar e vão migrar e vão se posicionar aqui na parte de baixo dessa outro grupo de células, o cinza aqui na nossa imagem, que é o que nós vamos chamar de dermátomo. Esse dermátomo vai ser o responsável por se diferenciar depois na derme da parte dorsal do corpo. Tá vendo? Então, aqui a ectoderme vai formar a epiderme e aqui esse dermátomo vai formar a derme da parede dorsal do corpo. Tá certo? Bom, continuar aqui então esse movimento. Veja, as células da região dorso lateral, dorso medial e ventro lateral vão migrar para a parte de baixo do dermátomo aqui, vão formar uma estrutura que nós vamos chamar de dermomiótomo, tá certo? E se vocês olharem aqui, tem mais uma participação, lembra daquelas células da borda ventrolateral? Essa daqui, elas também vão migrar aqui pelo mesênquima para a parte mais lateral e elas vão migrar, né, perto ali do mesoderma lateral e elas vão ajudar também na formação da musculatura da parede corporal, ou seja, os músculos transversos e oblíquos, externos e internos do nosso abdômen, e também vão contribuir para a formação dos músculos dos membros, ou seja, pernas e braços. Certo? Bom, já conversou, mas veja aqui então que só para reforçar, o nosso dermomiótomo, que inicialmente está aqui, veja como ele se prolifera depois, tá certo? Ele vai formar aí a derme, né? Aquela região do dermátomo vai formar a derme aqui da pele do dorso do organismo e o miótomo vai formar a musculatura do dorso, a parede corporal e também mais alguns músculos dos membros. Certo? Repare também que nesse momento do desenvolvimento aqui, ó, aquele nosso esclerótomo já povoou toda a região entre o tubo neural e a notocorda aqui, certo? Tudo bem, então isso é o que é nisso que vai dar origem aos, uh, aos nossos somitos aí, tá certo? Bom, passada a nossa mesoderme paraxial e a diferenciação dos somitos, agora a gente vai falar um pouquinho da nossa mesoderme intermediária. Lembra aqui que ela era ela que conectava temporalmente os somitos com as camadas das placas laterais aqui do mesoderma, né? E é interessante que este tecido, essa porção do tecido mesodérmico aqui, a mesoderma intermediária, ela vai dar origem a futuras estruturas urogenitais, tá certo? Então, ela vai ter uma diferenciação, né? A parte mais cefálica, mais próxima da região cefálica desse tecido, ele vai dar origem, ele é todo segmentado, tá certo? Ele vai dar origem aos futuros nefrótomos, que vão dar origem aos néfrons, né? E a região caudal, que é uma coisa não segmentada, e vai dar origem ao cordão nefrogênico, e mais para frente vai ajudar a formar o restante das estruturas do rim, tá certo? Uma coisa
que a gente não vai fazer nessa disciplina, infelizmente, por falta de tempo, é entrar especificamente na formação de cada sistema, certo? Então a gente vai falar um pouquinho mais ou menos da onde vem cada um, mas nós não vamos especificar todos eles, uma pena. Bom, então, feita ali a mesoderme intermediária é só isso, é para a formação do sistema urogenital, tá certo? E agora vamos aqui para as nossas mesodermes laterais. Lembra que a gente tinha a mesoderme parietal e a camada mesodérmica visceral. Primeiro vamos falar aqui da parietal. O que a parietal vai fazer? Vocês se lembram então, ó, aquelas pregas elas vão descendo até que o embrião vai se fechar, né? A parte ventral do embrião vai se fechar, você vai ter uma fusão aqui, então veja que a ectoderme circunda agora todo o embrião. Você tem aqui aquela cavidade intraembrionária formada, ela é inteirinha, cercada aqui pela mesoderme parietal, tá certo? E essa mesoderme parietal, o que ela vai fazer é que ela vai dar origem depois à derme da parede corporal, ou seja, a parte interna da epiderme, tem a derme por baixo é toda formada por essa mesoderme parietal que nós temos, né? E nas regiões onde vão se formar os membros, elas ainda vão contribuir com formação de ossos, tecidos conjuntivos e aqui na parte ventral do tórax ela também vai dar origem ao externo. Lembra que as costelas são lá do esclerótomo, tá certo? Junto com isso, né, então aqui os órgãos, tecidos conjuntivos aqui nos membros, então o esclerótomo e as células precursoras musculares, né, lembra que migraram no slide anterior lá, elas vão aqui para a camada mesodérmica lateral, elas vão formar cartilagens costais, músculos dos membros e a maior parte dos músculos da parede muscular. Lembra? Esse aqui, ó. Essas célulazinhas aqui que estão migrando para o mesoderma lateral, elas vão dar origem aí a essas estruturas. Cartilagens costais, os músculos dos membros e a maior parte da musculatura da parede muscular. Agora, a outra camada mesodérmica, que é a camada mesodérmica visceral, ela vai aí recobrir toda a parte da endoderme embrionária, que ao final do processo, a gente vai falar dela já já, mas ao final do processo ela está num formato de tubo ao longo do embrião. Lembra que ele é tridimensional, tá certo? Então, ele vai, ao mesmo tempo que ele está fechando aqui, ele está compridinho. E a parte do endoderma, ele vai formar um tubo que depois vai dar origem ao nosso sistema digestório, tá certo? Mas veja, então, essa camada da mesoderme lateral visceral, o que ela está fazendo aqui é que ela recobre essa endoderme e ela vai ajudar a formar a parede do tubo intestinal, a parede do seu tubo digestório, tá certo? Então, aí a gente vai ter agora aqui, na formação das estruturas da caixa torácica aqui, uma divisãozinha. Ó, as células que são da mesoderme, da camada parietal, que também estão aqui circundando a cavidade embrionária, depois elas vão ajudar a formar as membranas serosas, tá certo? Vai revestir cavidade peritoneal, cavidade pleural, cavidade pericárdica e tudo mais. A gente vai falar disso na próxima aula. As células que são da camada mesodérmica visceral, elas vão formar aquela membrana serosa mais fina, que recobre cada um dos órgãos internos que nós temos aqui no sistema digestório, tá bem? Ainda na parte da mesoderme, nós temos uma outra estrutura que vai ser formada, que é a parte de sangue e vasos sanguíneos, certo? Então, o sangue e vasos, os primeiros vasos sanguíneos, as primeiras células sanguíneas, elas também vão surgir na mesoderme, tá certo? Como é que isso vai funcionar? De novo, não coloquei a parte dos indutores gênicos aqui, né? Mas como é que isso vai acontecer? Você vai ter a expressão de alguns genes ali, e eles vão induzir a formação de hemangioblastos, né? Que são as células precursoras aí, tanto de vasos sanguíneos quanto de ilhotas.
quanto de células sanguíneas. Esses hemangioblastos, eles vão formar algumas ilhotas sanguíneas, que são as células que estão se formando, esses hemangioblastos todos aglomerados, tá certo? E aí você tem um padrão de expressão gênica que vai fazer com que essas células que circundam a ilhota vão dar origem às células dos vasos e essas células internas aqui vão dar origem às células sanguíneas. Né? As primeiras ilhotas vão aparecer na mesoderme visceral, ou seja, naquela mesoderme que recobre a endoderme, tá certo? Mais ou menos na terceira semana de desenvolvimento, mas depois ela começa a surgir aí em outras regiões da mesoderme. Aí aqui tem uma coisa bem interessante, né? Embora essas primeiras células sanguíneas elas surjam aí de algumas dessas ilhotas sanguíneas, as células tronco que vão dar origem às células sanguíneas, ou seja, as células tronco hematopoéticas, elas vão surgir inicialmente na mesoderme que circunda a aorta dorsal, pertinho do rim que está se desenvolvendo, certo? Dali elas vão migrar, colonizam inicialmente o fígado, e o fígado porta essas células tronco hematopoéticas definitivas entre o segundo e o sétimo mês de gestação. Então, durante quase todo o período gestacional, do segundo ao sétimo mês, é o fígado que assume esse papel de produção de células sanguíneas. Mais ou menos aí na metade do sétimo mês, essas células tronco, elas saem do fígado, migram e colonizam a coluna óssea e depois aí a medula óssea, e a medula óssea é que vai assumir esse papel hematopoético depois, e o fígado cessa essa produção e não trabalha mais com essa função, tá certo? Bom, acabada aqui a mesoderme, só falta a nossa endoderme. A endoderme é um pouco mais, é a mais simples de todas, tá certo? Porque ela basicamente vai dar origem aí ao sistema digestório. Se você lembrar, ela vai recobrir então toda a superfície ventral do embrião e também o teto da vesícula vitelínica, tá? O que vai acontecer? E agora a gente estava olhando na mesoderme o embrião cortado, tá certo? Aqui a gente vai ter que olhar o embrião completo. Então, se a gente fizer um corte nele no eixo antero-posterior e também um corte nele para você ver ele por dentro, como a gente estava vendo na mesoderme, tá certo? Então, o que vai acontecer? Aqui você vai ter dois tipos de fechamentos concomitantes que vão ajudar para que o embrião se feche na camada ventral. O primeiro deles é que, conforme você vai tendo o desenvolvimento das vesículas cefálicas, o crescimento do tubo neural e a expansão desse embrião, tanto para a região cefálica quanto para a região caudal, vai fazer com que esse embrião comece a se curvar e ele fique já numa pré-posição fetal, aquela estruturazinha em forma de C, dobradinho, tá certo? Então, o que veja aqui, ó, na imagem, ó. Você vai tendo o crescimento, a região cefálica vai se expandindo, a região caudal também, e conforme isso vai acontecendo, você vai tendo esse dobramento da estrutura, tá vendo? Ele vai assumindo esse formato, e conforme ele vai sofrendo esse dobramento, percebam que você vai tendo já o fechamento, tanto na região anterior quanto na posterior, para a formação de um tubo. Ó, ele vai aumentando de tamanho até que você tem, num corte antero-posterior, todo esse tubo, ele é basicamente fechado e ele só é aberto aqui na região intermediária do intestino médio para manter a ligação com a vesícula vitelínica, certo? Então, isso faz o fechamento do tubo nessa direção e, concomitantemente, eu quero que vocês se lembrem daquelas dobraduras, aquelas pregas da parede corporal que vão se movendo ventralmente e fecham essa estrutura, tá certo? Então, você tem aquele fechamento aqui, você tem um segundo fechamento, de modo que esse tubo ele vai ficar completamente fechado, tá? E aí você vai ter agora o seu intestino passando
desde a região onde vai ser a futura boca até a região onde vai ser o futuro ânus, totalmente fechados, e a única região que fica com alguma conexão ainda é a futura região umbilical, por conta do contato com a vesícula vitelínica, que se mantém ao longo do comecinho do desenvolvimento, tá certo? O que a gente vai ter é que isso já forma, então, o nosso tubo intestinal, né? E ele vai ser aí dividido inicialmente no período embrionário em três partes: o intestino anterior, que é aqui a região mais superior, o intestino médio e o intestino posterior. O intestino médio, ele tem essa comunicação, ela é muito começa um pedúnculo mais largo, mas depois ele fica muito fininho, tá certo? E aqui na região do cordão umbilical, que ainda tem o contato com a vesícula vitelínica, aí você tem toda a estrutura dos vasos sanguíneos para a nutrição desse embrião e tudo mais, tá certo? A região anterior aqui do nosso intestino, que é aqui na extremidade cefálica, inicialmente ela não é aberta, tá certo? Ela encontra-se fechada por uma membrana que nós chamamos de membrana orofaríngea. Ela é uma membrana ectoendodérmica, ou seja, não tem mesoderme entre elas, são só os dois tecidos que estão grudadinhos ali. Inicialmente está fechado, mas mais ou menos aí na quarta semana de desenvolvimento, essa membrana se rompe e vai estabelecer a conexão entre a cavidade oral e o intestino primitivo, certo? Então, essa parte inicial aqui já fica aberta na parte oral. E agora, na parte do intestino posterior aqui, a gente ainda vai ter também um tecido fechado, né, por uma membrana, a membrana cloacal, que ela também é uma membrana ectoendodérmica, e essa só vai se romper lá pela sétima semana de desenvolvimento e vai dar então aí origem ao que vai ser o ânus nesse embrião, tá certo? Só para a gente fechar então aqui, as partes onde a endoderme vai contribuir, primeiro, ao revestimento epitelial, além, né, da nossa parte do tubo digestório, né, ela vai ajudar com o revestimento epitelial do sistema respiratório, com o parênquima da tireoide, das paratireoides do fígado e do pâncreas, estroma reticular de tonsilas e timo, revestimento epitelial de bexiga urinária e também da uretra, e revestimento epitelial do tímpano e da tuba auditiva. Certo? Bom, como eu disse, a gente não entrou aqui na determinação genética de cada uma das estruturas, é uma série de genes que são ligados e desligados e cascatas gênicas que são estimuladas ou suprimidas, né? Mas acho que vocês conseguem ter uma noção de tudo isso, de como tem que ser muito controladinho por todos os eventos que precisam acontecer aí desencadeados, tá certo? Bom, então, se alguém tiver alguma dúvida, a gente se vê na aula daqui a pouquinho e semana que vem a gente volta com a parte fetal já, tá bem? Até mais.